promessas do automobilismo brasileiro. Ele conversa conosco sobre o impacto da morte de Senna sobre o automobilismo brasileiro e também conversa sobre seus planos pessoais. Como é que você está vivendo, né, essa perda do Senna, Alexandre? Eu acho que todo brasileiro, né? É desesperado, né? Muito triste. Muito todo triste. brasileiro não se conforma com a perda do Ayrton Senna, né? Inclusive, a Avenida Alvorada, a partir de hoje, se chama Avenida Ayrton Senna, né? Então, o Senna era uma forma. O brasileiro buscava com todos esses problemas da política, como já foi comentado hoje aqui, o Senna era tapava isso tudo, né? Conseguia limpar o que fazia a gente esquecer todo esse lado de crise do Brasil e acreditava, pois nos é, dava você alegria. Que é um futuro Senna, né? Que deve ser um desejo seu. Como é que você vive isso? Sem palavras, é um negócio que a gente não conseguia imaginar, ligar um campeão à morte. É um negócio que eu não consigo ligar ainda. Ver o corpo dele, a figura dele, o rosto dele. Entendeu? Então... O piloto não pensa em morte, né, Alexandre? Exatamente. Se pensar em morte, ele não é piloto. É. Como é que é você? Você começou como? Eu comecei correndo no kart, né, em 88, e fiz as últimas 4 etapas de 88, comecei o campeonato de 89, estive aqui, inclusive, em 89, só que tive um acidente em 89 e fiquei fora das pistas no ano de 89. Quanto tempo você ficou fora? Fiquei 6 meses. Como é que foi seu acidente? Estava treinando e um garoto que não tinha muita experiência no automobilismo saiu dos boxes e atravessou a pista com o kart. Era a parte mais rápida da pista. Um kart não comporta uma pancada de 150 km por hora, 140. E na hora que eu vi que ia bater, não tinha jeito, deixei o kart de lado para bater de lado, para não ir de frente, né? Aí quebrei as 4 costelas e o braço, mas voltei em 90. Alexandre, você não tem altura demais para ser piloto, não? Essa é uma pergunta que todos fazem, né? É uma dificuldade. Quer dizer, todos os que não estão por dentro. Isso. Não estão por dentro. Porque o carro, realmente, ele era, né, projetado para pilotos menores. Tanto é que o Berger, o Mansell, o Christian sofrem com isso, né? Sofre como? Não fica legal lá dentro? É um negócio muito apertado. Eu tenho fotos aqui, inclusive. Você não tem movimento nenhum, né? Você fica naquela posição e você não pode abrir o braço, não existe isso. E você sendo maior, você tem muito menos ainda movimento. E a gente sofre realmente com isso. Só que hoje em dia já estão construindo os carros maiores. As regras da FIA, né, para a construção de carros já são para pilotos maiores. O fato do Prost ser baixinho ajudou a levar vantagem esses anos todos? Deu mais facilidade de movimento. Ele se sentia mais à vontade no carro do que um piloto maior, tá? E o maior benefício que isso causa é o peso. Porque o piloto menor geralmente pesa menos do que o piloto maior. Vamos voltar um pouquinho para o Senna. Como é que foi? Você viu a corrida? Olha, graças à Light, acabou a luz na minha casa 5 minutos antes de começar. E na hora que a luz voltou, eu vi uma Williams batida e torci, né? Com meu pai, com todo mundo, para não ser o Williams do Senna. E liguei para casa da minha namorada no momento que eu vi o carro para saber quem era. Aí tive a notícia que foi sério realmente o acidente. E aí eu passei a acompanhar pela televisão todos os acontecimentos, né? Inclusive da rádio, se não me engano foi a CBN, que passou a tarde toda, a noite toda falando. O Alexandre, a morte de um mito como Ayrton Senna, um ídolo, inclusive não apenas brasileiro, mas a dor é universal, todos os países do mundo sentiram profundamente a morte do Ayrton Senna. Não abala, de certa forma, psicologicamente a vocês, pilotos, não? Olha, a gente procura não pensar muito nesse lado. Não aumenta o medo? Não, o medo sempre existe.
tá? Eu acho que o É piloto por isso não que eu tem falei medo. em aumentar, Existe não criar. o medo. Mas a partir do momento que você está disposto a correr, né? Você não pode, você tem que deixar de lado todos. Você sabe dos riscos que existem, mas você tem que esquecer isso tudo na hora que você está... Eu tenho uma impressão que o Senna se abalou demais com a morte daquele piloto no sábado. E eu fiquei pensando, a Fórmula 1, pelo que a gente leu, falamos aqui ontem e tal, há 8 anos não convivia com morte, né? Não tinha morte na Fórmula 1. Quer dizer, me parece que o Ayrton é dessa, né? Campeão nessa fase. Quer Exatamente. dizer, aí fiquei pensando se ele não teria convivido com morte, quer dizer, que ela talvez tenha sido a primeira morte que ele, né, dá de cara com ela. Exatamente. Ele tendo que correr no dia seguinte, numa pista sem segurança, enfim. Tudo isso se junta e dá aquela reação nele. Há quem diga que ele entrou deprimido, né? Com certeza. Na hora de correr, enfim. Isso que a Edna falou, né? A morte de um piloto. Você acha que o Senna ficou baladíssimo com Completamente. aquilo? Sexta-feira aconteceu um acidente com o Rubens Barrichello, né? Brasileiro. A partir do momento do acidente, ele foi largou todos os treinos e foi para o hospital para ver como estava o piloto. No sábado, houve outro acidente com a morte do austríaco, né? Roland Ratzenberger. E pelos jornais a gente acompanhou, que ele ligou inclusive para a namorada dizendo que não estava com vontade de correr. Só que a partir do momento que você está lá, não há piloto que não entre na pista para correr. Isso foi, ele, lógico, correu completamente abalado, mas acredito eu que não deixaria de correr. Como é esse minuto antes da batida, hein? Quer dizer, você sofreu um acidente, claro, né? De outras proporções, enfim, graças a Deus. Lógico. Mas me parece que tem uma coisa comum aí, né? Quer dizer, como é que é isso? O que você acha que o Senna viveu, que você viveu? Antes da batida. Todos têm uma imagem de que deve estar pensando, antes da batida, pô, vou bater. Você não chega a pensar nisso. Você tenta, pelo menos eu estou falando por mim, tentar acertar o carro para não acontecer a batida até o último segundo. Você não pensa que vai bater. Em nenhum acidente que eu sofri, eu me conformei. Não tem mais jeito, bati. Isso nunca veio antes. Você tenta ir acertando o carro até o momento. Você acha que o Senna teve essa chance? Acredito que sim. Acredito que ele nem tenha notado a batida. Deva ter ido tentando consertar o carro. Se bem que não foi muito estranho. A gente não vê freada, não houve pneu, não fritou pneu. Então, não houve freada. Aquilo é uma curva, que é praticamente uma reta. Que o Piquet, inclusive, já declarou que eles fazem, se não me engano... Várias pessoas falaram isso aqui ontem. A gente fez um especial, né, Isso. falando disso. E várias pessoas falaram isso e eu fiquei curiosa, acabei não perguntando. Fala a mesma coisa, é uma curva que é praticamente uma reta. Explica isso melhor. É uma curva que não tem freada. Ela é uma curva que se o carro, não sei, chega nela a 300 km por hora, se ele fosse, se o motor comportasse, ele chegar ali a 350, faria do mesmo jeito. Você não tem que frear para entrar na curva, simplesmente... Quer dizer, uma curva fácil, Exatamente. é isso? Uma curva hiper simples Tá. de ser feita. Alexandre, deixa eu te perguntar uma coisa, não sei se pelo tempo que você tem, né, enfim, a experiência que você tem, você vai conseguir me responder isso, mas, assim, porque o Senna era uma pessoa muito determinada, né, muito autoconfiante mesmo, uma pessoa iluminada, sem dúvida, né, ele sabia exatamente o que ele queria, ele sempre queria ir além dos limites dele, aquela coisa, mas era sempre uma coisa muito consciente. Não, em momento nenhum a gente sentia que era uma coisa assim de... É claro que existia necessidade de provar que podia ir além, mas isso era uma coisa que ele queria provar para ele mesmo, e não para as pessoas, provar para os outros. Não era uma coisa assim de competição com os outros pilotos, entendeu? E eu acredito que o que deva ter feito, o Senna ter corrido, mesmo apreensivo, mesmo inseguro, mesmo, sabe, enfim, triste com toda aquela situação, né, insatisfeito com toda aquela situação,
em momento nenhum foi essa coisa o fato de tentar falar, bom, eu vou correr porque eu vou mostrar que eu vou me dar bem nessa história. Não, ele teve consciência, na consciência dele ele achou que ele conseguiria fazer aquele percurso sem que acontecesse nada. Mas quando você fala assim que a gente tem que pensar, quando você falou aí agora que a gente tem que fazer de conta que não existe isso, que não pensar na possibilidade de um acidente, na possibilidade até da morte em si. Você pensa, você diz isso baseado na tua determinação ou baseado no que o automobilismo pode te trazer, assim, o retorno que é isso, né? Porque é claro que é uma coisa que gira milhões de dólares, né? Tem muito dinheiro envolvido, acho que uma das causas desse acidente também é isso, né? A imprudência, enfim. Me diz isso, assim, quando você fala isso do fundo do coração, você acha, porque eu tenho a impressão que se fosse o Rubinho na situação do Senna, eu acho que ele não correria, sabe? Eu tenho essa sensação. Não que o Rubinho não seja um bom piloto, eu acho que é um super piloto, super competente, eu acho que é um dos pilotos que vão, né? Mas eu acho que ele não correria. Olha só, eu acho que quando eu falei que a gente tenta não pensar no risco de acidente, a gente sabe que existe o risco. Só que não pensando em lados financeiros, nada disso. Simplesmente a determinação de correr. Vontade mesmo. Exatamente, que o próprio Rubinho, depois do acidente, ele declarou que queria que acertasse o carro para ele correr, né? E a intenção dele era participar da corrida. Inclusive tem treino marcado quarta-feira, se não me engano, já. Para ele tinha, né? Quarta-feira, marcado o treino. Então não é pelo lado financeiro que, lógico, existe, mas infelizmente sempre contra o piloto. Porque hoje, por exemplo, eu dependo para continuar a carreira, de 450 mil dólares. Que é para pagar uma equipe de Fórmula 3 para poder entrar num campeonato. Então não é o lado... Lógico, não é o lado o piloto busca, pelo menos no meu caso, você não pensa, pô, vou ganhar milhões de dólares. Você sabe que você está gastando, que se for pensar no lado financeiro, você sabe que você gasta muito mais do que... Alexandre, você está em que fase? Você está no kart ainda? Não. A Fórmula 1 é assassina, Alexandre? É. É? O Rubinho pagou 3 milhões e meio de dólares para correr na Jordan esse ano. Então, você tem gasto, não tem como. Você está em que fórmula? Olha, eu corri de kart, tá? De turismo. E estava com tudo fechado para correr com uma equipe de Fórmula 3 no ano passado, mas o patrocínio furou em cima da hora. Aí fui correr de Fórmula 600 em São Paulo. O Campeonato Carioca foi realizado lá, em São Paulo. E fui campeão do Campeonato Carioca. E a minha intenção hoje, realmente, como já fiz testes, é de seguir, fazer a Fórmula 3 e, quem sabe, um dia conseguir chegar à Fórmula 1. Fórmula 1, a gente torce para isso, né? Conta com a gente, né, Alexandre? Isso aí. Tomara. Trouxe uma e o mais rápido possível. lembrança aqui. Ah, obrigada. Entregar uma camisa da temporada do ano passado. Olha só. Aí. Alexandre Cunha, o que está escrito aqui? Fórmula 600, Campeonato Paulista e Carioca. Isso. Vou usar com o maior carinho. Pois não, Ninhas, rápido. Alexandre, uma curiosidade aqui de advogado. Quer dizer, quando vocês falaram, e a Marinara tocou nesse assunto, inclusive, acho que você também tocou de não correr. Você se lembrará melhor do que eu, com a sua experiência, conhece o circuito, que o Emerson Fittipaldi, se não me engano, em 69 ou 70, no circuito que não existe mais hoje, de Montjuïc, na Espanha, ele e o James Hunt lideraram naquele dia um movimento para não correr. E efetivamente a corrida continuou sem eles, mas se revelou trágica. O piloto Rolf Stommelen, se não me engano, passou por cima da arquibancada, matou 4 espectadores, quebrou bacia, etc. e tal, e abriu-se o inquérito. Ao nível contratual hoje, se o Ayrton Senna anteontem, não entrasse no carro e não corresse, os contratos de hoje, bastante mais milionários, como a Marinara ressaltou, e bastante mais cercados de salvaguardas por grandes advogados, teriam uma implicação muito séria para o Ayrton, ao nível de suspensão, se ele não corresse em função de toda a nebulosidade que já se instalava sobre o circuito desde sexta-feira? Essa parte eu não estou a par de contratos com pilotos de Fórmula 1. Acredito eu que um piloto no nível do Senna, os top drivers que eles chamam,
acho que não haveria muita... Eles conseguem, lógico, Ok. liderar o movimento. Ok, onde se comentou aqui, só tentando responder você, que o Senna teria teria tentado fazer uma mobilização de pilotos para Nesse sentido. vários não correrem. E não conseguiu. Talvez daí é o aborrecimento que ele está. Obrigado. Bom, Alexandre, obrigada. A gente torce por Prazer. você mesmo, tá? Obrigado. A gente vai para o intervalo e daqui a pouquinho a gente conversa com Jocely Francisca das Neves Rafael. Ela é a rainha das embaixadinhas. Ela vai conversar conosco já já. TV 94 Brasil, União de Todos.